Então nós vamos dar uma pausa no Sermão do Monte e retornaremos com o Sermão do Monte no mês de agosto, tá? Então esse mês de julho nós vamos iniciar uma outra série que é de 4 mensagens, que o nome é Crescendo em Fé. E nessa manhã eu quero falar de algo que fortalece a nossa fé, que traz maturidade à nossa fé, que é a provação. Por isso que eu vou pedir para a igreja, abra comigo, carta de Tiago. A carta de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento. Nós leremos o capítulo 1, do versículo de 1 até o versículo 8. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, a primeira comunidade cristã que nós temos. Tiago, no início do seu ministério, na verdade antes de iniciar o seu ministério, ele não creu no ministério de Jesus, que Jesus, seu próprio irmão, fosse mesmo o Messias. A gente vê isso lá em João 7, de 2 a 5. Só que Jesus aparece para ele na ressurreição. Paulo diz isso em 1 Coríntios 5, 15 e 7. E depois, então, ele se converte verdadeiramente e se torna uma das colunas da igreja de Jerusalém, conforme Gálatas 2, 9. Então esse é um breve relato da história de Tiago, irmão de Jesus. Capítulo 1, leremos do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim então a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Ó Deus, nesse momento, Pai, nós viemos diante da Tua palavra para ouvir a Tua mensagem, Pai. Para termos uma fé mais madura, uma fé moldada por Ti, Deus, através da provação. Que o Teu Espírito Santo, Deus, use este servo que aqui vos fala, Pai, para tocar com essa mensagem, com o Teu Espírito Santo no coração dessas pessoas, Pai. O Senhor trouxe elas aqui nessa manhã porque o Senhor quer falar com elas através dessa mensagem. Então que o Senhor conduza todo esse processo, Pai. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, à medida que você enfrenta provações, como o seu relacionamento com Deus se transforma? Como você costuma a reagir às dificuldades? A carta de Tiago tem destinatários que possuem fé, mas estão sofrendo. Creem em Jesus, mas estão com problemas. Estão cansados e desanimados. Conforme o versículo 1, aqui diz, cristãos espalhados pela diáspora. É um termo, é uma linguagem utilizada por Tiago, a mesma depois utilizada por Pedro na primeira carta, que se refere a 12 tribos, que remete muito provavelmente a judeus convertidos ao cristianismo. Tanto que no capítulo 2, versículo 2 de Tiago, ele fala de sinagoga. Mas é obviamente que os seus ensinos afetam também os gentios convertidos. Então ele fala da igreja de Deus que está espalhada pelas regiões do planeta. É uma carta, queridos, que Tiago escreve, uma carta circular. O que é uma carta circular? Diferente da de Paulo, que ele escreve propriamente para Corinto, para Filipos, e para demais igrejas, e homens como Timóteo e Tito, Tiago ele escreve uma carta que tinha como propósito estar passando pelas igrejas.
Então aqui, tudo que ele explica é para fortalecer não cristãos de uma igreja só, mas todos os cristãos que viessem ter contato com essa carta. E basicamente, o que ele quer trabalhar na vida da igreja de Cristo é uma fé vivida na prática. Leitores a serem praticantes e não apenas ouvintes da palavra do Senhor. A gente percebe no livro dele como ele tem grande influência do Sermão do Monte, porque ele repete muitos ensinamentos que Cristo havia falado no Sermão do Monte e também de Provérbios, tanto que falam que Tiago, no Novo Testamento, é um livro sapiencial. A gente estudou na Escola Bíblica Dominical o que é sapiencial. É uma carta, é um livro que trata de sabedoria, ensinamentos profundos para a vida prática do leitor. E, queridos, muitos estavam ouvindo da fé cristã, mas não estavam praticando a fé cristã. Nisso, acabou ocorrendo muitos conflitos, e grandes conflitos, na verdade o maior que Tiago trabalha na sua carta é o conflito do rico com o pobre. Várias facções no meio da igreja, vários conflitos de grupos separados, brigando dentro da igreja. Até alguns comentadores falam que o livro de Tiago é como se fosse o livro de Amós do Antigo Testamento, porque Amós trata do mesmo assunto no Antigo Testamento. Israel tinha os seus ricos, poderosos e oprimiam os mais pobres. E o Tiago aqui está trabalhando vida de igreja, como alguns estão sofrendo em detrimento de outros. Por isso que ao longo da carta ele vai trabalhando a vida prática da igreja, em amar ao outro, em não viver em conflito, principalmente a acepção de pessoas. Porque se chegava um rico na igreja, toda a igreja já ia lá e enchia o rico de pompa, né? Todo mimo possível. Aí os pobres, os mais necessitados, eles viviam à margem da igreja. Eles sofriam por causa disso. E, meus queridos, além desse sofrimento vivido dentro da igreja, tinham os sofrimentos fora da igreja. Provavelmente a carta de Tiago seja a carta mais antiga. Então, já na época de Tiago, os judeus oprimiam, viviam com bastante preconceito contra os cristãos, porque era uma religião nova. Os romanos ainda não tinham intensamente perseguido, os cristãos, mas estava começando. Então os cristãos sofriam dentro da igreja e como também sofriam fora da igreja. Por isso que Tiago está tratando de sofrimento cristão. Homens de fé, mas que estavam passando por provações. E aí eu pergunto para você de novo, como você lida com as suas provações? Ao passar dificuldades, as nossas prioridades são testadas. A última coisa que pensamos é como sermos melhores como discípulos de Cristo. Pois o nosso foco está apontado para as soluções dos nossos problemas ou para a dor da tribulação. Nos concentramos em sobreviver. E assim a vida com Jesus cai no esquecimento. As dificuldades dessa vida estão moldando você à imagem e semelhança de Cristo. Eu quero que você saia dessa manhã com essa verdade. As dificuldades dessa vida estão moldando você à imagem e semelhança de Cristo. Por isso que o tema dessa manhã é provações que levam à maturidade. Provações que levam à maturidade. Tiago, então, irmão de Jesus, ele envia uma mensagem de encorajamento a cristãos cansados pelas dificuldades da vida, pelas perseguições, pelas provações, pelas acepções vividas dentro da igreja e fora da igreja. É uma carta prática, preocupada com a vida do crente. E aqui, na nossa mensagem, basicamente, ela vai ser repartida em duas partes. Uma, o propósito das provações, e depois, a sabedoria para lidar com as provações. E em primeiro lugar, meus queridos, que eu gostaria de tratar com a vida da igreja, é que provações produzem perseverança na fé. Provações produzem perseverança na fé. É o que ele começa a dizer no versículo 2 e no versículo 3, depois da introdução da sua carta. Ele fala, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem
por várias provações. Tiago inicia a carta afirmando que aqueles cristãos deveriam estar alegres pelas provações que passam. Essa afirmação cria vários pontos de interrogações em nossas cabeças, em nossas mentes. Como assim se alegrar na tribulação? Vai falar para uma mãe que perdeu o seu filho pequeno? Você tem que se alegrar na tribulação. Vai falar para uma pessoa que tem vários filhos para criar e acabou de perder o emprego e não tem sustento. Aí você falar para a pessoa, você deve se alegrar na tribulação. Então, sem ter um entendimento mais profundo do que Tiago quer tratar, a gente olha e fala assim, como assim? Como assim se alegrar nesses contextos? No versículo 3, ele dá a razão. Ele dá a razão disso. Porque a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ou seja, por mais dolorosa que seja, a provação forja a fé do crente, lapida a confiança do cristão a Jesus. A alegria adquirida, meus queridos, através de Cristo, é uma alegria que nós chamamos de alegria paradoxal. Em que sentido? Nós não acabamos de ter as bem-aventuranças? Bem-aventuranças não são aqueles que estão alegres, jubilosos, muito felizes. Mas lembre-se que Jesus está falando, bem-aventurados, ou melhor, felizes os que choram. Felizes os que são perseguidos. Felizes os que são pobres. Aqui pobres é de espírito. Então, como assim uma felicidade em situações de calamidade? A vida com Jesus, meus queridos, molda o nosso interior para lidarmos com o exterior. A vida com Jesus muda o nosso interior para lidarmos com o que acontece no exterior. Muda o que está dentro de nós para vivermos as situações que estão fora. É difícil encontrar alegria quando nada está bem. Pelo contrário, em tempos difíceis estamos propensos a reavaliar as nossas vidas e questionarmos as coisas. O que foi que eu fiz? Qual o problema comigo? Por que isso está acontecendo? Ou as perguntas são direcionadas a Deus. Deus está me castigando? Por que Ele está permitindo isso? Por que Ele não me responde? Onde está Deus nessa situação? São perguntas muito presentes em meio às provações. E nem sempre você terá respostas. Eu já te adianto isso. Nem sempre você terá respostas. E tenho ainda uma notícia pior para você. As Escrituras em nenhum lugar promete que a tua vida será um mar de rosas. A Escritura em nenhum lugar promete que tudo vai ficar bem, sem problemas, sem provações, sem perdas. Muito pelo contrário, nós temos a mensagem do próprio Cristo, afirmando que esse mundo caído em trevas, no pecado, ele fala, nesse mundo tereis aflições. João 16, 33. Então aqui eu já estou querendo quebrar esse paradigma que você tem da fé cristã, em que uma vez na igreja as coisas melhoram. Não, nem sempre. Nem sempre melhoram, porque ninguém te prometeu isso. Como uma vez eu ouvi de um pregador dizer, ele disse o seguinte, Deus não promete tranquilidade na viagem, mas a certeza da chegada. Isso o Evangelho promete. A certeza da chegada, mas não que a viagem vai ser muito tranquila. Não melhoram quando eu falo, é que não, no sentido de não haver mais tribulações. Ele melhora em outros sentidos. Você acaba andando no caminho reto, você é uma pessoa madura, responsável, né, ama a sua família. Moralmente você melhora, mas não isenta você de tribulações. Agora, embora não haja isenções, uma coisa é certa. A fé cristã te ajuda a lidar com elas. Tiago não está afirmando algo que ele não tenha propriedade para falar. São as provações que nos moldam para permanecer, não importa o contexto em que você está. São através delas que vemos se realmente permanecemos em Cristo ou não, se temos uma fé genuína. A provação revela
quem nós somos e quem realmente Cristo é para nós. É um teste de autoconhecimento e fé. Por isso, de certo modo, ela é benéfica a nós. E assim eu entendo quando o Tiago quer dizer, vocês têm que estar alegres nas situações assim. Perseverar é continuar servindo a Deus, mesmo que tudo esteja dando errado. É continuar lutando contra o pecado, contra as tentações e sendo fiel até o fim, mesmo que o contexto não seja favorável para você. Não é que você esteja sendo aprovado, mas é a sua fé. A sua fé está sendo provada. Até onde ela vai, até onde você é fiel. Algumas provações servem para relembrarmos o que é a nossa prioridade. Nada do que temos é nosso. O dinheiro que você tem não é seu. A família que você tem não é sua. O trabalho que você tem não é seu. Os seus filhos não é seu. O marido não é nada seu. É do Senhor. Então Ele, na sua soberania, molda a sua história da maneira como Ele quiser. Sempre deixando a prioridade para você. A sua fé sendo amadurecida constantemente. Algumas coisas acontecem em nossas vidas para aprendermos a não abalarmos espiritualmente quando a vida é abalada. É ter a mesma firmeza de quando está tudo bem, quando nada está bem. Deus está moldando a nossa fé para não virarmos as costas para Ele quando o caos vier. Quando depois a gente retorna, né, com a maior cara de pau na presença de Deus quando as coisas passam. Ou às vezes o contrário. Porque tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que quando chegam as tribulações, não vêm mais para a igreja e afasta de Deus. E aí quando tudo fica bem, retorna para a igreja. E tem o contrário. Que só quando tudo está bem, é que vem para a igreja. Mas quando fica mal, até eu confundo. Quando tudo está mal, não vem para a igreja. Aí quando tudo está bem, vem para a igreja. Existem dois contextos. E Deus está querendo trabalhar na sua vida exatamente o meio. Para que quando está tudo bem, você vem, tem vida com Ele. E quando está tudo mal, você permanece. Não é um extremo ou não é o outro. Por isso eu repito, à medida que você enfrenta provações, como o seu relacionamento com Deus se transforma. De que maneira você reage às suas dificuldades. Não fuja da sua tribulação, mas saiba lidar com ela. É enfrentar. Levante a sua cabeça. Busque a sabedoria que venha de Deus para lidar com ela. Persista. Porque se você está apenas esperando a tribulação passar, saiba que acabando essa, provavelmente virá outra. E acabando a outra, vai vir outra. Esse mundo está caído. E só tem isso para entregar para nós. Mas, quando nos agarramos nas promessas de Deus, pode vir a tribulação que for, a fé torna-se inabalável. E você passará por tempos difíceis, mas a tua fé te sustentará. Provação testa a nossa fé. Quando Deus permite que o sofrimento chegue ao cristão, é porque Ele tem algum propósito para a vida daquela pessoa. Propósito que muitas vezes não se sabe, não se entende, não se aceita. Mas há. O maior propósito que Ele quer tirar disso é perseverança. Isso todo mundo sabe. Perseverança. Forjar a nossa fé. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, Paulo orienta os cristãos de Roma nesse mesmo entendimento. Ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então, no fim de tudo, de toda a tribulação, nós temos esperança. E as provações, meus queridos, são temporárias. Tudo nessa vida tem um início e tem um fim. Você pode estar vivendo tempos de tempestades por meses, por anos e talvez quase uma vida inteira. Mas não se preocupe, um dia ela vai acabar. Um dia a tribulação na sua vida vai acabar. Ela não é eterna. Cristo deixou uma promessa
que a eternidade nós estaremos em um estado e em um contexto que não há mais sofrimentos e não há mais provações. Tempos difíceis, ainda nesse mundo, são meios de Deus para amadurecer a sua fé para um estágio muito maior. Persevere, mesmo que tudo esteja dando errado. Persevere, mesmo que todos digam para você abandonar Deus. Persevere, mesmo que venha a tentação de aliviar a dor através das trivialidades desse mundo. Muitas pessoas que vivem em tribulações e acabam se afastando da igreja, eles se entregam ao mundão para se satisfazer. Eles precisam preencher a dor com alguma coisa. Não faça isso, mas preencha a sua vida na fé com o nosso Deus. Aleluia. Em segundo lugar, provações promovem evoluções. Provações promovem evoluções em nós. É o que ele fala no versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. O grego aqui, de ação completa, ele diz obra perfeita, ou seja, uma plena perseverança, sem titubear, sem questionar, sem desconfiar de Deus, o que é algo muito difícil. No olho do furacão, em um estado totalmente vulnerável, enfraquecidos, você pode ser levado a dúvidas. Se não estiver bem espiritualmente, é ainda mais fácil. Tiago explica que uma vez que essa perseverança se mantém intacta e conseguimos nos manter fortes e firmes no Senhor, acreditando, nós somos lapidados para uma perfeição não completa. Porque nós não seremos plenamente perfeitos ainda nesse mundo. Só quando Cristo retornar. Mas nós estamos em um caminho para uma perfeição, para uma integridade. Aqui, quando ele fala integridade, é aquilo que vem de íntegro, de completo, sem rachaduras. É isso que a nossa fé vai sendo moldada. E ele diz, e não vai faltar nada. Não vai faltar nada para essa fé. Desse modo, entendemos que precisamos passar, meus queridos irmãos, precisamos passar por tempos de deserto para ser moldados para dias melhores. Precisamos de tempestades para sermos amadurecidos, para sermos evoluídos, seja em relação a Deus, seja em relação ao próximo, seja a relação de nós para nós mesmos. Estamos constantemente sendo forjados para sairmos do estado que nós estamos, de fé, de confiança, de desapego das coisas. Muitas tribulações nossas é porque a gente está apegado com alguma coisa. Aí quando Deus tira, o nosso mundo cai. Deus está nos ensinando a ser desapegado com algumas coisas, a um descanso para um estado melhor. Uma certa vez eu vi uma ilustração falando sobre isso e me deixou realmente impactado. A ilustração de quando um oleiro ele faz um vaso. Sabe como é que é? Quando um oleiro ele prepara um vaso e ele verifica a solidez do objeto, a solidez do vaso, ele tira do forno e sabe o que ele faz? Ele dá umas pancadas. Ele dá umas pancadinhas no vaso. Por quê? Porque se o som da pancada for um som limpo, é porque o vaso está pronto. Agora, se ele dá bastante pancada e o som sai um ruído abafado, é porque ainda não está pronto. Ele pega o vaso e coloca de volta no forno. Queridos, às vezes existem pancadas que a gente recebe para ter um som limpo, para chegar para uma fé forte, uma fé com maturidade. Existem pancadas na sua vida que são enfermidades, que são problemas no casamento, que são filhos desobedientes, que são problemas no trabalho. Existem vários tipos de pancadas que você recebe como vaso. Mas Deus está permitindo isso para que você tenha um som limpo. É uma fé mais madura. Deus está permitindo a aprovação para que você evolua, para que você fique pronto. Não há treinamentos, meus queridos, para ser discípulo de Jesus. Não há.
Uma vez que nós nos convertemos, nos tornamos novas criaturas, e o Espírito de Deus vem habitar em nós, nós já estamos vivendo o cristianismo na prática. Não é igual partida de futebol, né? Quando você vai jogar no domingo, você passa a semana inteira treinando. Uma vez que você converte, uma vez que você se torna discípulo de Cristo, você já está na prática. Já está treinando ao mesmo tempo que praticando. É essa a vida cristã. E não há preparação para mudar a nossa natureza carnal para uma natureza espiritual. São as provações, muitas vezes, que faz a gente ter essa evolução. Que faz com que saiamos de uma fé rasa, de uma fé ainda entregue a seduções e tentações, para uma fé madura. Para uma fé que a gente possa desfrutar desse reino de Deus, da presença do nosso Senhor. É vivendo pela fé que somos moldados na prática, sendo provados e amadurecidos constantemente, saindo de filhos da ira para filhos de Deus. Provações são oportunidades de você amadurecer. Amadurecer sua fé e ser moldado e capacitado por Deus para aquilo que Deus quer de você, para um propósito que Deus te colocou na sua vida. Tiago fala depois lá no versículo 12, feliz, de novo, ele usando a mesma referência de Jesus, bem-aventurado. Bem-aventurado ou feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, ou seja, que passou por testes, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Coroa da vida aqui remete a uma coroa de louros, dada aos atletas o quê? Vitoriosos. Paulo fala sobre essa coroa incorruptível lá na primeira carta aos Coríntios também, da ideia de vitória, da ideia de alguma coisa que passou e chegou na linha, né, de chegada. 1 Pedro, capítulo 1, ele fala a mesma coisa, esse mesmo entendimento de permanecerem na fé, apesar da provação. Ele fala, vocês exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser intercessados por todo tipo de provação. Aí Pedro continua, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pedro, a mesma ilustração que eu usei do vaso, Pedro usou aqui do ouro, que é refinado pelo fogo, que é moldado a todo momento, para que quando Cristo retornar, a gente tenha uma fé digna, uma fé madura, uma fé totalmente profunda, que possamos louvar ao nosso Senhor Jesus, não com mediocridade, não com hipocrisia, não com religiosidade, não com uma vida de igreja totalmente inócua, assim, vazia, mas que possamos constantemente termos uma fé mais profunda com o nosso Deus. Se a sua vida não estiver alicerçada em Cristo, na rocha eterna, seu evangelho, cuja a mensagem é que o Filho de Deus, o justo, sem pecados, encarnou-se, habitou entre nós, foi torturado e morto na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia para te salvar. Se essa mensagem não for o combustível para te manter em pé nos seus dias de luta, você vai cair no primeiro obstáculo. Se o evangelho não for o teu lugar de refúgio, não for a base da sua vida, o primeiro obstáculo, você vai cair. Toda aprovação será triunfante na sua vida. Toda tribulação vai te derrubar. Por isso, eu te convido a entregar o seu coração a Jesus e repousar nele. Que a sua fé que está sendo testada possa encontrar refúgio nos braços do Pai. Ele moldará você. Ele te levará a uma maturidade. Vamos evoluir em nossa fé. Repito, a aprovação é temporária. A aprovação é temporária. Apesar de tempos mares tempestuosos, ele vai produzir
um bom marinheiro, né? Essa é a frase. Apenas mares tempestuosos produzem bons marinheiros. Não há razão para nenhuma dor sem um grande propósito de Deus atrás disso para a sua vida. A palavra significa maduro, ou seja, aquele que passou por várias etapas de um processo. É necessário passar, meus queridos, por processo de provações, para você amadurecer, para você crescer. E mais maduros, os cristãos que passam por provações, sabe o que Deus também faz? São instrumentos de socorro para aqueles que passam pelas mesmas coisas. O testemunho da sua vida, do que Deus fez, apesar do contexto, pode ser usado para levantar a esperança do seu irmão que está do seu lado. Deus está fortalecendo a sua fé para que você ajude outros a se fortalecerem também. Então talvez a tragédia da sua vida possa servir de cooperação para a tragédia do teu irmão. O que seria da igreja primitiva sem as provações de Paulo? O que seria da igreja de Cristo sem as provações do próprio Cristo? Deus usa, C.S. Lewis uma vez falou, Deus usa as provações para nos ensinar lições valiosas e nos capacitar a consolar outros que passam por dificuldades. E nesse diapasão que chegamos no terceiro e último ponto, o que conclui o pensamento de Tiago. Então até aqui nós vimos que a provação produz perseverança. Essa perseverança faz com que a nossa fé seja evoluída, ou melhor, seja mais madura, para que, por último, a gente aprenda a depender de Deus. Provações nos ensinam a depender de Deus. É o que ele discorre do versículo 5 até o versículo 8. Tiago agora ele vai falar de sabedoria. É o assunto clímax da sua carta, lá no capítulo 3. É a sabedoria que vem do alto. É o que ele fala. Se você necessita de sabedoria, peça a Deus. Não temos sabedoria, meus irmãos, para lidar com as situações quando estamos no meio das provações. Nós agimos por impulso, nós agimos por raiva, nós agimos por tristeza, nós agimos por idolatria, nós agimos de várias formas quando nós estamos no meio da provação. Por isso que Tiago está falando, se você precisa, peça a Deus. Por isso Tiago orienta os cristãos, após recomendá-los a perseverarem na provação, a procurarem a sabedoria para isso, mas não uma sabedoria humana, pois as nossas linhas de ações são sempre movidas erradas, mas uma sabedoria que vem de Deus. Sabedoria aqui no sentido bíblico, ele envolve conhecimento, ele envolve discernimento, prudência, tudo isso que vem a partir da palavra, que vem do Espírito e que vem também do compartilhar de outros cristãos. A gente acaba se tornando mais sábio também ouvindo as outras pessoas. Por isso, repito, a provação que você passou na sua vida pode ser um testemunho na vida de outra pessoa. Uma vez que não agimos com a sabedoria que vem do alto nas provações, sabe o que acontece? Nós cedemos às tentações. É o assunto que Tiago vai discutir quando ele termina esse texto. Ele vai discutir isso a partir do versículo 12. Então, se você não sabe lidar com a tua provação, você vai ceder às tentações. Agora, com a sabedoria de Deus, sabemos enfrentar com alegria. Sem ela, não conseguimos. Com ela, nós temos força. Peça sabedoria e peça com fé, com certeza. É o que ele fala, peça, porém, com fé, sem nada duvidando. Embora sejamos seres racionais, que não devem ser movidos por tolices, igreja, nós somos seres espirituais também, cuja fé está em um Deus que também age sobrenaturalmente. Tiago, ele não está falando para sermos irresponsáveis, ele apenas está dizendo para a gente não ser cético. É nele que nós devemos depositar a nossa fé. Então, quando o Tiago fala, peça a Deus, ele está dizendo, ei, você precisa de Deus, você é dependente de Deus. E só na provação é que nós aprendemos a depender de Deus. Acreditar, mesmo que os sinais digam o contrário.
Nós somos movidos pela soberania e o controle dele. E embora não saibamos, e nem o controle nós temos, do que acontece 5 segundos na frente do nosso tempo, temos que ter uma fé que não duvida. Temos que confiar ao nosso Deus, preparado para quaisquer circunstâncias. Eclesiastes 2:26, lá diz: ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Muito eu lembro do pedido de Salomão, lá em 1 Reis 3, de 3 a 15. Ele vê um baita de um povo grande, uma monarquia muito grande, um exército. Ele não sabe o que fazer. Ele se vê até pequeno. Aí quando Deus aparece para ele, Deus fala assim: só você pedir que eu vou te dar. O que ele pede? Sabedoria. Porque é necessário sabedoria para lidar com questões difíceis. Assim, temos que pedir a Deus com convicção sobre como lidar em meio à provação. E por último, quando ele fala ali que a nossa fé, quando a gente pede duvidando, é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele quer dizer, meus queridos, confusão, mente dividida. Porque como é que é a onda do mar? A onda do mar ela é movida conforme o vento age. Se o vento nem sempre segue uma direção, se o vento muda, a onda muda também. Então o Tiago está falando sobre instabilidade. A instabilidade da fé. Em uma hora você confia e a outra hora você não confia. De não confiar no que se acredita. A mente ela fica tão dividida entre racional e espiritual, como se elas fossem opostas entre si. Mas não. Uma vez que a nossa racionalidade é centrada em Cristo, a nossa espiritualidade agirá com passos de fé. Por isso, peça a Deus. Não enfrente a sua aprovação sozinho. Você depende de Deus. Tiago, ao dizer, se você precisa de sabedoria, peça, é como alguém que entendeu que nem tudo você resolve com a força do seu braço, com a capacidade que tem. Algumas demandas, meus queridos, algumas tribulações, vai te constranger para que você reconheça que você depende de Deus. Muitas pessoas não gostam de pedir. Eu conheço um monte de gente que não gosta de pedir nada para ninguém. Não se incomoda. Né? Ou tem medo de incomodar outra pessoa. Principalmente em dificuldades. Gosta de passar tudo sozinho. Mas a Escritura nos mostra que sozinho nós não conseguimos nada. E que nós precisamos do que é mais essencial, o Senhor. Peça sabedoria, peça discernimento. Talvez você esteja passando a provação que está porque não sabe agir com sabedoria. E com isso teve consequências. Você mesmo se colocou no buraco que está. E você tem uma escolha: permanecer como está, sofrendo sozinho, ou pedir a uma sabedoria que vem do alto. Se a sua posição é essa, você precisa pedir. Orar pela tua vida. Orar por sabedoria. Vida de clamor. Vida com Deus. Quase toda pregação, de algum modo, nos leva ao essencial. Disciplinas espirituais. Oração. Vida de igreja. Vida na palavra. Eu fico realmente surpreso quando eu vejo uma pessoa que fica meses sem vir para a igreja e de repente vem para mim e fala assim: olha, pastor, eu estou passando por uma aprovação. Eu falo: é claro que você está passando por aprovação e claro que você está assim, sem força, abatida, desanimada. Você tem que estar na igreja, você tem que ter vida com Deus. Não vai te isentar, não vai tirar a tribulação da tua vida, mas vai te dar força. Vai ter pessoas que também passam por tribulações te ajudando. Sem igreja vai ser muito pior. Aí a pessoa: é verdade, pastor, é verdade. Aí tem coisas que não posso fazer muita coisa. Eu só posso aconselhar, eu só posso falar. O resto está com a pessoa precisa pedir. A pessoa precisa fazer alguma coisa. Que tudo, meus queridos, que a gente faça, que tudo que a gente possa passar nessa vida, seja para a honra e glória de nosso Deus. Você precisa do Evangelho para viver. Você precisa do Cristo crucificado para não abandonar a sua fé quando você estiver sendo testado. Um grande pregador e teólogo chamado A.W. Tozer, ele diz: nas provações
descobrimos quem realmente somos e aprendemos a depender totalmente de Deus. Assim eu concluo dizendo que a aprovação está te moldando. A aprovação está moldando a sua fé para te amadurecer e para que você aprenda a depender de Deus. Persevere. Aguenta. É passageiro. E você desfrutará de uma vida espiritual genuína com Cristo, que morreu por você. Você encontrará nele a paz que necessita para viver e sairá da aprovação ainda mais forte para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e possamos ter uma fé inabalável no meio dos nossos testes, no meio das tribulações, no meio das tempestades, no meio das provações. Quero orar pela tua vida, abaixe sua cabeça.